Então, ó, a partir do momento que você já se graduou em direito, você chegou a ter vários aprendizados, né, e conhecimento sobre várias, provavelmente várias áreas dentro do direito. O que mais te interessou naquela época? Na época, o que mais me despertou interesse, foi o direito constitucional, com Certo. certeza. E, você vê que você passa a ter conhecimento de algo que, eh, deveria ser de acesso a todos. Uhum. E esse acesso a todos que eu digo, não é: "Ah, porque direito que está na Constituição". Uhum. Mas é porque ele é muito mais do que a Constituição é muito mais do que a gente pensa. Sim. E eu falo que o direito constitucional deveria ser uma matéria, que deveria obrigatoriamente estar no colegial. Uhum. Principalmente desde o do primeiro ano do colegial, eu acho que seria uma matéria essencial, e daria um norte melhor para os alunos, para os adolescentes e para eles poderem desenvolver e ter conhecimento, do que a gente precisa, né, Uhum. e do que tá ali não só para talvez efetivamente não funcione como deveria, mas você saber que você tem um direito ali, muda a sua visão das coisas, né. Uhum. Então, quando eu cheguei na faculdade e eu comecei o direito, eu não tinha noção de quão amplo é o direito constitucional, de tão o quão completa é a nossa Constituição. Então isso para mim realmente foi uma matéria que me deslumbrou. É uma pena que a gente só a gente tem só 2 anos, então 1 ano, né, na verdade, a gente tem 2 termos de direito constitucional, e o nosso primeiro ano, que é a Teoria Geral do Estado, que também engloba bastante Constituição. Eh, então, uma pena, porque por mim poderia ter aí os 5 anos de faculdade. Perfeito. E aí, desde a época que você já se formou em direito, começou a trabalhar e exercer sua profissão dentro da área, quais foram os casos e quais foram os projetos que você acabou lidando durante esse tempo? No começo, Uhum. foi advogar é difícil. Sim, eu imagino, é uma área complicada. Advogar é difícil. É difícil porque na teoria é tudo muito lindo, mas a prática ela é completamente diferente. Uhum. Assim, a prática é outra coisa, é outro mundo, e é algo que a faculdade ela não para a gente. A faculdade ela não prepara os alunos para advogar. Então você sai sem base, né? Uhum. E quem ali não estagiou, não trabalhou em escritório, sai cru. Uhum. Mas de certa forma, eu tentei, né, com ali o pouco que eu tinha. Os meus primeiros casos foram bons. Caso que me marcou muito, Uhum. e não foi nem pela complexidade, porque não foi complexo, mas pela perspectiva da violência. Certo. Eh, Foi um caso de uma cliente e ela pediu a revogação de uma medida protetiva. No caso, o marido dela, né, atual, o companheiro dela, ele havia agredido ela e ele foi, inclusive, condenado nesse processo de lesão corporal que foi em face dela. É, e aí a juíza determinou uma medida protetiva, então ele deveria ficar afastado. Só que após isso, mesmo ele sendo condenado, eles reataram. Uhum. E nisso, ele cometeu um outro delito e ele foi preso. Ela visitava ele por fato de eles terem reatado e tudo mais. Uhum. É, Só que aí mudaram ele de presídio. E nesse novo presídio, ela não podia visitar ele por conta da medida protetiva. Então o diretor falou assim: olha, você tem uma medida protetiva, então eu não posso permitir que você venha visitar, porque se acontece algo no meu presídio, né, como que eu vou justificar isso para as autoridades, né? Sim. E aí foi quando ela me procurou, né, que foi por uma indicação, e ela falou: olha, doutor, quero.
que pedir, né, a revogação dessa ativa, porque eu voltei com ele. A gente tá junto, né? E eu quero visitar ele e, enfim, pra mim não tem sido fácil. Fiz o pedido, olhei o processo, conversei com ela, falei, você tem certeza que é isso que você quer? E ela falou, não, doutor, eu quero, estou certa disso. Fiz o pedido. O juiz concedeu a revogação da medida, até porque era pedido da própria vítima, né? Uhum, Então, não tem o que fazer. E ela voltou, né, a visitar ele. Mas, para mim, foi um caso muito marcante por questão de como lidar com a violência. Para mim, é algo que me deixa, de certa forma, triste. Porque você não quer isso para uma mulher, uhum, né? E aí você para pra pensar e você fala assim, se acontecer alguma qual a probabilidade de dar muito errado? uhum. Volta. E principalmente porque a gente tá falando de seres humanos e muito do que o humano pode fazer é muito falho, né? Às vezes a gente pode tomar uma decisão falando, não, isso daqui é o melhor pra mim, mas aí às vezes pode acontecer algum tipo de problema, talvez uma outra nova violência. Mas é muito complicado, né? A gente não consegue também compreender como que é o posicionamento, né? Principalmente psicológico dessa pessoa, né? Como ela tá se sentindo e qual que é aquela reação dela, né? E qual é aquele sentimento que ela tem em relação àquilo, principalmente que tá acontecendo naquele momento, né? E creio que tem que ter muito um preparo também, né? Porque, querendo ou não, as histórias que chegam no direito são casos, né? São histórias de vida que, de certa forma, podem também afetar o profissional, né? Você exercendo, né? Lidando com alguns tipos de assuntos, principalmente essa questão da violência, né? Acredito que também pode vir muito também para si, né? Pro próprio advogado também, um pouco desses sentimentos. Ah, sim, com certeza. É algo que pode tirar o sono, né? Uhum. E não tem como você não ter empatia Sim. por, é, pelas situações, pelas circunstâncias, mas a partir do momento que você se torna um profissional, que você precisa lidar com as diferenças e você precisa lidar com as necessidades do outro, Uhum. por mais que você tenha esse olhar humanizado, por mais que você tenha empatia, é, a gente precisa separar o pessoal do profissional. Uhum. E então, de certa forma, isso é algo que eu tento deixar bem estabelecido. Apesar de me afetar, sim, com certeza, mas eu tento deixar as coisas separadas e Uhum. não me envolver. Porque a partir do momento que você coloca o emocional e você transparece isso para outra pessoa, e ainda mais se ela está num momento de dificuldade, De vulnerabilidade de também. vulnerabilidade, com certeza, é, e ela percebe isso em você, Uhum. as coisas elas podem mudar de rumo, Sim. né? Até pela questão de envolver, a partir do momento que você passa a envolver os sentimentos ali, é, muda. Imagino. Então é importante que você passe para o seu cliente a confiança, a firmeza que você precisa e até para ele se sentir mais seguro, né? Não, Uhum. olha, realmente não é uma questão de frieza, é uma questão de profissionalismo. Uhum. Então, ser profissional exige ser frio, Sim. né? Apesar de A- difícil, Apesar de difícil, você precisa, sim, né? Então, faz parte. do processo. Faz parte do processo. E você tem notícias dessa essa sua cliente? Ela vive bem hoje? Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. É, Continua com... continua com o companheiro. Ela visita, inclusive, ela mandou mensagem. Logo depois que ela chegou Uhum. a visitar ele pela primeira vez, né? Depois da decisão. E falou que tinha dado tudo certo, que ela estava muito feliz.
Fico feliz, mas não deixo de ficar preocupada. Acontece. Faz parte, querendo ou não, da história e a vivência de cada um, né? As Sim, escolhas que cada um tem que tomar. com certeza.